Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quinta-feira, 11 horas e 38, 16 de 2 de 2023. 27 graus, tempo nublado aqui em São Paulo. Desejo um bom pregão a todos. Bom, eu vou falar sobre o mini índice, o racional falando em compra nesse momento, o famoso racional do YouTube. Nós tivemos em 2022 um índice de acerto de 96%. E esse ano erramos somente 2 pregões, os outros todos acertamos, E no Telegram, todos os racionais foram certeiros em 2023. Porque às vezes o racional do Telegram ele vai no alvo tal, e depois a gente faz o YouTube 1 hora, 2 horas depois, essa explicação. Então, falamos em compra aqui a 110.400, eu acredito que ele busque pelo menos 111 mil pontos durante a gravação, que seriam 500 pontos de movimentação, mas que vá além no período da tarde. Eu falo mais sobre isso depois. Então, uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Vamos lá. E hoje meu palpite, tem Corinthians e Palmeiras. Vamos comer uma pizza aqui para assistir o jogo aqui em casa. Meu palpite: Corinthians 6, Palmeiras 0. Podem me cobrar amanhã. Guilherme Neves, querido amigo, obrigado, professor, por mais um programa. Disponha, caríssimo. Por gentileza, pode analisar a ação da Tesla, claro. Tesla faz parte de um dos nossos portfólios. Temos o ativo em carteira. Vou falar sobre os balanços também, ok? Vou falar sobre Americanas. O TradingView está complicado. Se eu não conseguir, ou talvez tentar gravar com o TradingView numa outra máquina, eu vou ter que ter um programa. O Cartesian foi desligado no seu melhor momento, O TradingView está complicado. Às vezes de final de semana, sem o mercado funcionar, ele trava. Então é complicadíssimo, Infelizmente, Cartesian, no seu melhor momento, foi descontinuado. A ação da Tesla é um ativo em recuperação. Aqui a gente teve uma recuperação em W, eixo a 124,48, atingiu o primeiro objetivo a 198,92 e está caminhando para o segundo a 237,40. Eu acredito que esse ativo vai buscar essa região aqui de 310, 320 dólares. E se ela o fizer, provavelmente nós vamos liquidar, ok? E partir para uma outra ação. Então esse topo triplo, 3 montanhas, é o alvo da movimentação. Talvez estique um pouquinho rumo a 320. Ou seja, mesmo quem está de fora é momento de comprar, porque acima de 214 nós teremos um pivô, ok? César e Sable, valeu, professor. Sinal de reversão muito forte hoje, Sim. Parece que quero reagiu. Poderia falar do setor de educação? Poderia, sim. Com todo prazer. Então nós temos Anima. Sugere um ombro, cabeça, ombro invertido. Cogna. Cogna é uma ação que muitas pessoas físicas têm. Houve aí um grande movimento inspirando o pessoal a comprar. Muita gente realmente o fez. É uma configuração de queda, na minha opinião. Dificilmente, se uma subir, a outra fica para trás. Mas, de repente, a gente pode ter uma alta maior em Anima. E é um dos erros da nossa carteira. Eu sou sempre muito transparente, sincero. Muitos ativos estão bem, mas a Educ não. Porém, entretanto, todavia, ela está na linha inferior aqui que guia os últimos fundos. Então, se você observa a ação sem viés, o setor de educação está ruim por esse e aquele motivo, por essa razão, aquela coisa toda. Se você olha o setor, assim, o ativo, sem nenhum tipo de preconceito, digamos, é uma situação de compra, porque é um ponto que gerou alta em julho do ano passado e posteriormente em setembro.
ok? João Vinícius, querido amigo, boa tarde, grande Wagner. O INJ rompeu com uma certa força altista, modificando o cenário dos últimos dias. Na sua análise, crê que essa continuidade alta vai seguir e teria que romper a resistência do 112 no diário? Para tanto, que Deus guie a todos nós, é uma honra a sua participação. Olha, João, eu penso o seguinte, né? O mini índice, ele precisa, aquela história que o professor fala, rasgar o gráfico. Né? Ele vai e volta, assim como o Ibov e o BOVA11. Falta atração. Quando a gente pega, por exemplo... Eu nem vou justificar como uma razão de alta à frente, mas sim essa própria morosidade. Os estrangeiros comprarem praticamente... Eles só não compraram um pregão em fevereiro. Só que o saldo acumulado, ó, de 2.546 é insuficiente para um movimento forte. Então, fica esse marasmo, né? Vai e volta. Só que assim, se a gente pegar, por exemplo, no semanal Ibov, semana passada que é o 0,41, essa semana tem alta de 0,45, então a gente está no 0 a 0. E muitos investidores estão saindo da bolsa, estão desistindo, talvez no momento errado, no momento que vai começar o movimento. Inclusive, historicamente, é isso que acontece. Naquele momento que o pessoal começa a jogar a toalha, né? E essas pessoas que jogam a toalha, geralmente elas vendem antes de sair da bolsa, é quando o mercado realmente vai e explode. Né, isso é histórico, né? Daí a pessoa fala assim, poxa, mas a bolsa ficou só esperando eu sair para subir, né? É que na verdade é um comportamento de massa. Se a gente clicar no próprio link que eu falei agora, ó, isso é interessante, ó, os investidores individuais estão comprando. Talvez as pessoas físicas peguem esse movimento agora, é uma possibilidade. Então, é um momento que... É aquela história da bexiga, né? Você sopra a bexiga. Quando ela tá quase para estourar, você desiste, né? Então é mais ou menos isso. É uma hipótese, né? Não é uma certeza, mesmo porque é renda variável, ok? TecDor, boa tarde, professor. Obrigado por empenhar seu tempo aqui no canal. Pode falar sobre o ICVC? Claro. Então ele fala aqui do lucro que a gente tem em Semin e Gemat, falta realmente Iduc e Rapt, né? Na sua opinião, manda duas ações para receber dividendos que compensa acumular no capital a longo prazo. Olha, ações de dividendos, dividendo, na verdade, eu não acho... Eu acho que é uma boa. A boa empresa tende a... O dividendo, por exemplo, a ação negocia a 30. Se ela pagar R$1 de dividendo, ela abre a 29, desconta do valor do papel. Ela tende a voltar para os 30, mas não é uma regra. Então, dividendo desconta do valor da ação. Né? Você continua a ter a mesma quantidade de ações, mas desconta do valor. Sabe uma empresa, por exemplo, que é muito boa para dividendos? É Bradesco. Né? Tudo isso daqui que tem D, ó, é dividendo. Ó, vai pagando aos pouquinhos. Né? Para dividendo, nesse momento, para recuperação. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, caramba, o Bradesco, tal banco, é uma boa empresa para dividendos. Né? Você pode olhar no site Fundamentos, tem lá, inclusive, o Dividend Yield. E nós temos Taesa, que eu considero uma boa pagadora de dividendos. Ó, 1,47 aqui em agosto de 2022. Ó, 1,06. Uma boa pagadora de dividendos. Perfeito? Então vamos falar de Oi e CVCB3 atendendo o nosso querido amigo. Oi BR3, né, ela ganhou status, assim, por culpa, entre aspas, de alguns influencers e tal, como sendo a nova Magalu.
Não é que ela nunca vai ser a nova Magalu, mas por que ela seria, né? Qual seria o turnaround, a virada? É um ativo absolutamente especulativo, é praticamente como você trabalhar operando o mercado de opções. Né? Então não existe uma evidência, né? Um motivo. É especulativo. Ela fechou aqui um gap a 2,35, foi a 2,43. Agora, professor, é proibido, né? Como alguns patetas falam, em operar. Não é. O que eu não faria, por exemplo, é day trade, fazer um termo em Oi, quer dizer, uma operação à vista. À vista não, né? Uma operação alavancada, mas sem envolver o day trade. De repente, assim, você vem bem no mercado, tá com uma boa performance, fala, eu costumo. Cada ação que eu compro 20, 30 mil. Eu vou colocar 10 em Oi. Se der certo, eu viajo, vou passear com a minha família, compro roupa. Agora, uma ação como Oi não vai resolver a vida das pessoas. Essa que é a minha impressão. Pessoas acham que, assim, todos os problemas, né? Fazer um all-in, ou isso eu não faria. Mas comprar um lote até inteiro, meio lote, absolutamente normal. E CVC-B3, o mundo mudou, né? Então, quando a gente fala de CVC-B3, vamos ver aqui. Realmente o TradingView hoje ele está acima das suas variações aqui, porque abriu agora há pouco o mercado americano, né? CVC-B3. Então é um setor, é a mesma coisa, ontem eu falei da Raizen, né, da Raiz 4. Pode subir? Putz, pode, mas eu não consigo assim me convencer que é uma grande oportunidade, salvo alguns repiques, né? Então, CVC-B3, hoje as pessoas elas voltaram a viajar, mas talvez de uma forma diferente, né? E ela já era um ativo caro. Então, agora a mesma história da Oi. Você tem uma grana ali para comprar um lote, sem exagero, sem achar que ela vai resolver, né, de repente uma perda de um portfólio, fazendo um all-in, eu acho válido uma compra. Eu não venderia para realizar lucro nesse ponto. Realizar prejuízo se eu tivesse o ativo em carteira, eu não tenho, né? E nem venderia para ganhar com a queda também. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria, talvez para guerrilha, mas consciente que você está pegando um ativo com uma tendência claríssima e forte de baixa. Ok? O Brás nos prestigia aqui. Na sua opinião, quando a gente precisa vender ações, qual vender que está com prejuízo ou com lucro? Depende, né? Se é uma empresa que está com lucro longe da média, que tem de repente um sinal de topo, essa. Quando eu preciso reduzir portfólio, e acontece também pelas exposições que a gente tem nos futuros, eu costumo vender um pouquinho de cada ação, não me desfaço de uma assim de uma vez. Ok? Então, respondendo objetivamente, seria isso. Muito bom. Então vamos fazer agora, né, algumas ações. Vamos pegar de ontem para hoje, que tiveram seus balanços divulgados. Então vamos lá. Ó. Fazer aquele pente fino, né, que é tradicional. Ó, a primeira é a Neo Energia. Não, ontem a gente teve vários balanços, hoje também, então vamos tentar fazer todos aqui para não deixar passar nenhum. Na Energia, eu lembro que a gente participou do IPO, né, dessa ação. É uma empresa com boa qualidade, o setor não vive, digamos assim, o seu melhor momento. Eu não entraria. É uma ação lenta, ela não tem uma configuração macro assim de alta, uma figura importante, salvo, dá pra gente identificar aqui, proximidade de uma LTA, mas não a tocou. Né? Caso exista perda de 14,21, nós teremos um pivô. Mas assim, eu penso para longuíssimo prazo, tal, é uma possibilidade, mas eu acho que tem opções melhores, inclusive CEMIG. Tivemos aqui o Ultrapar, um outro balanço.
Trapalha é uma ação complexa de operar, né? Você vê que os movimentos eles são muito truncados. O Trapalha eu brinco, né, que você compra a Ultrapar, você fica 30 dias sem olhar a cotação, você vai lá, tá no mesmo preço. Aí você olha daqui 90 dias, tá o mesmo preço. E é isso, ela tá sempre no mesmo preço, basicamente, né? Você faz uma média, por exemplo, de performance, né? Ela não vai para lado nenhum, então eu não... É melhor colocar dinheiro debaixo do colchão do que... ou na poupança do que comprar o Tapar. Dá na mesma, tem o risco embutido. Claro, é aquela história para se você fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas como eu não sou, eu não operaria esse ativo não. Ok, tem a Telefônica Brasil. Vamos lá. Hoje realmente tá. Se for o caso, eu vou usar o broadcast aqui. B24. B23, aliás. É um ativo, é um setor assim que eu acho mais previsível, tá? Mas o que tem sido ultimamente, né? Tem uma simetria em V, então vale compra para Guerrilha para entregar 41,82. Mas essa empresa, até por ser um setor mais defensivo, numa região de fundo assim bem descontada, na 41,82 for rompido, só vai ter resistência a 47, uma oportunidade interessante. Aí tivemos Banrisul, Açaí, CCR, vamos lá. É BR, SR6. Banrisul é uma eterna promessa, né? Está inclinada para cima. Ela dá bons trades até na venda, inclusive. E, pô, um gap depois de um balanço, né? Rompimento de 10,26 projeta 12,50, uma situação favorável à compra. Aí temos Açaí e CCR, né? Eu gosto do mercado Açaí, de vez em quando eu vou lá na praia. É uma empresa que dá lucro, muito bem administrada. Então, se ela corrigiu de 21,36, ela está a 18, é compra. Na região de suporte, simetria em U. A CCR O3. Eu acredito que tanto ela quanto a Ecor que nós temos em carteira estão extremamente descontadas, elas são absolutamente inversamente proporcionais à Selic, risco fiscal, são as ações que reagem mais, digamos assim, de forma contundente, né, a esse quadro que a gente vive no Brasil, principalmente quando tudo que impacta a Selic, né, então é uma ação que ela tem dívida atrelada à Selic e tal. Vejo como oportunidade, essa sim, por um prazo mais longo, né, uma rara oportunidade de comprar CCR, né, porque ela se recupera se você tem um cenário de queda de inflação e, consequentemente, de taxa de juros. Tem a Rumo, né, a B3 a gente já vai falar. Vamos falar B3, SA3, né, junto com os ativos fixos aqui. A B3 nesses níveis eu acredito que seja oportunidade, mas eu não compraria, eu acho que tem coisa melhor, né? Ela está numa região de suporte, perdeu a LTA, está uma situação dúbia, longe de média. Talvez eu comprasse para Guerrilha, para pegar 5, 6% e entregar, mas não para manter em carteira. Não. É um ativo que tem os seus drivers extremamente complexos e muitas vezes descolados do mercado. Tem Rumo. Nós temos o ativo em carteira, Rumo 3. Na verdade é Rail 3, né? Não é Rumo 3.
Se você me perguntasse de todos esses ativos que tiveram os balanços, qual que seria o meu predileto para uma compra, seria a Rumo. Por quê? Eu gosto, pessoal, quando o ativo consolida uma região de suporte, a 1, 2, 3, 4 toques. Aí ela rompe a máxima com facilidade desse candle. Então é uma barra elefante, é uma barra de ignição, né? Se a gente, por exemplo, pegar a Rumo no final da semana que vem, ela deve estar uns 10% acima dos valores que ela negocia no momento, né? Então, porque é uma barra de ignição, tem uma força muito grande, né? Então, é isso que eu penso sobre o ativo. Maravilha. Eu acho que de balanços, né, foram esses. E aí vamos partir para os ativos fixos. Então a gente já fez a B3 e SA3. Petro 4 aqui na tela. Petro 4 é aquele ativo devagar e sempre. Para que a gente perceber, ela vai estar lá nos 32, 33, lentamente, né? Isso vai cozinhando as opções, para a galera que opera opções sabe do que eu estou falando. Vale terá o seu balanço divulgado hoje, né? Amanhã vai ser uma sexta-feira muito movimentada. Ontem ela subiu 2,18, né? Ela deixa aqui a ideia de um rompimento falso. O ponto que separa o joio do trigo é 89,55 e a média, né? A média foi tocada, voltou. Mas vale é 100, né? Esse é o nosso objetivo para o ativo. Aí eu vou colocar aqui na tela Itaúsa, ITSA4. Ritmo devagar e sempre, acumulando para subir, né? Pullback na cunha que havia sido rompida, média de 5 segurando a pressão vendedora. YouTube 4, a mesma situação, até um pouco mais inclinada para cima. Uma constatação: acima de 26,64 só tem parada acima de R$30. Tem gap entre os dias 8 e 9 de novembro para puxar preço, padrão do farol. Quando o preço é atraído, esse gap, espaço sem negócio, atrai o preço como imã. Bradesco já falamos, BBAS3. Hoje, né, se você não tem acesso ao gráfico, você olha fundamentos, balanços, o banco mais descontado é Banco do Brasil. Só que ela está esticada, né? Então, ela está esticada, mas assim, se você olhar fundamentos, números, é o banco mais descontado. Só que qual que é a ideia do gráfico? Muitas vezes o gráfico adianta os passos de compradores, vendedores e, consequentemente, embute uma série de coisas nos preços. Carteira hipotética varejo, né? Essa é a única carteira que nós não temos efetivamente. Ambev tocou média de 21 e voltou. Muitas vezes são vendidos zerando, ou quando os compradores entram, a pressão vendedora é maior e empurra esse preço para baixo. Americanas, né? Hoje é o dia aí do desenho, do possível acordo. De repente sai alguma coisa a ver com injeção de capital, ela está subindo forte e tem mais potencial, pelo menos aos R$2, para buscar a média de 21 nos próximos dias. Acredito que ela o faça. BPAC, ombro, cabeção, ombro invertido, vai explodir isso daqui e subir forte. Os R$22 é a região da neckline, reta pescoço. E a gente tem GEMAT, né, consolidando o fundo. Para quem está fora de GEMAT e entende que é uma boa opção como nós, é o único ativo que nós temos com peso dobrado. Região favorável à compra. Quero ontem subiu forte, hoje está corrigindo na parte alta no Marobuzu. Nos parece aqui que ela vai inflexionar, extremamente descontada. E Magazine Luiza, a 4,60 está esticada, 3,77 oportunidade, na minha visão. Ok, Sambi demonstra bastante força, é simplesmente uma correção após o Marobuzu de ontem, então está na parte alta do candle da véspera. Pivô de alta 29,35 é o ponto de acionamento, né? Aqui nós tivemos 29,36, um outro topo, então é uma região chave, é uma reta pescoço, ombro, cabeção, ombro invertido. É possível que nós troquemos ou quero
ou então a nossa posição em Americanas por via no momento oportuno. E Mercado Livre, ela está trabalhando aqui em torno da média de 21, média de 5, movimento absolutamente normal de aproximação entre média e preço. Não é o mastro bandeira pela quantidade de candles, mas é o mesmo racional. O ativo sobe, nesse caso a correção ela é no preço mesmo, ela não é no tempo. E depois ela volta, tem aquela história do sangue novo, ao topo anterior, que a gente sempre fala, o topo anterior aqui marcado dia 15 de agosto, ó. Ele foi marcado a $1.095, a mínima do dia 14, 1.083. Quer dizer, respeitou o topo anterior e deve dentro em breve voltar a subir. Muito bem. Aí nós temos o milho. Talvez aqui um ombro, cabeça, ombro invertido em formação. O DI é um cenário de um pouco de estresse, né? Então ele volta a subir. Ele havia... É um mercado bastante traiçoeiro no momento. Tinha violado aqui o 12.625, agora está repicando, montando o arame. Eu até acho que o DI vai continuar caindo, mas se eu tivesse, por exemplo, uma venda, eu encerraria boa parte. Se eu tivesse vendido, por exemplo, aqui no acionamento da Shooting Star, a 13.135, quando houve a perda, que é a sua mínima. Sobre o mini dólar, mini dólar no diário não tem sinal de topo. Quando a gente traz aqui um 30 minutos, o candle que marcou a máxima das 10h30 tem a mínima 5.249, a perda de 5.249 deve trazer a 5.240 aqui o preço onde está a média. Minha opinião, eu acho que eu discordo de muitos traders, professores e tal, a galera que fala que opera, que é um trader reativo. Eu acho que o trader ele tem que, principalmente o trader curto, né, antecipar o movimento. Eu acho muito provável que a gente tenha, isso daqui é uma cunha de alta, que a gente tenha o teste dessa linha que eu acabei de traçar. Ou essa, ou de repente uma variação. Seria partindo desse fundo e fazendo o desenho dessa forma aqui. Né? Então, seja uma linha, seja outra, eu acredito que seja testado ainda hoje. Agora são meio-dia, pessoal. Tem pregão até 18 e... né, com liquidez mesmo até 18 horas, né? Então, uma dessas linhas será testada ao longo do dia. Então, eu acredito que o dólar tem aí uns 30 pontos, até uns 5.230, talvez até um pouquinho menos para cair durante o dia. Ibovespa. Gráfico diário, a gente continua com a ideia do ombro, cabeção invertido, base do canal de alta, simetria favorável à alta que remete lá aos 120, 750 e uma consolidação. Isso daqui é uma consolidação de fundo, processo de acumulação, né? Tanto no Ibov quanto no BOVA11, a simetria fala em 116,61 no BOVA11, ombro, cabeção invertido, base de canal, uma barra forte ontem que engolfou, né? Ela cobriu a barra da terça-feira. E Bovespa em dólares, né? Para os estrangeiros, uma baita oportunidade aqui no Brasil, né? De comprar ações a preço de banana. Eu acho que o momento ele é tão oportuno que eu estou tentando vender um imóvel. Quase vendeu ontem, mas o comprador quer fazer uma parte por financiamento. Aí tem... A gente acertou corretagem, acertou preço, mas aí tem uns detalhes ali que... Mas eu tenho outros compradores. Se eu conseguir vender esse imóvel, eu vou trazer o dinheiro para a bolsa. Eu não sei se eu vou alocar essa grana no Brasil ou nos Estados Unidos. É mais provável que seja no Brasil, porque nos Estados Unidos seria algo mais rápido. Eu fecharia a câmbio, eu montaria uma carteira para pegar alguns movimentos lá e depois trazer esse dinheiro de volta. Eu não sei se valeria a pena, eu vou estudar. Mas eu estou tentando vender um imóvel para alocar em bolsa. Eu faço essa flutuação, né? Entre mercado financeiro e mercado imobiliário, e eu acho que esse é um dos segredos para a gente ter sucesso aí no frigir dos ovos, né? Passamos por momentos turbulentos, claro que sim, mas é um dos segredos aí do sucesso. Então aqui tem o ombro, cabeção, ombro invertido, neckline
a 21.327, busca por 22.800 no curto prazo. Se essa região, junto com a média, for rompida, aí DXY, não tem sinal de topo, é evidente, né? O dólar contra uma cesta de moedas. Temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, somente acima aqui da base do pivô, para ter uma reação mais contundente, intensa. E aqui a gente consegue traçar a CLTA. Será que cai até aqui, né? Só que por outro lado a gente tem uma outra também. A gente pega esse fundo e aí estaria exatamente, ó, tocando a CLTA. Então a região propícia a formar fundo. Para a gente entrar na reta final aqui da gravação, índice DAX, apesar do candle vermelho, eu não vejo como sinal de topo, né? A tendência é muito forte, ó, o estoque 50, padrão do varal, onde a média de 5 ampara os preços. Paris, tem um doji aqui longe da média, mas olha a energia desse movimento, né? Aí Reino Unido a mesma coisa, apesar da estrela cadente. E eu chego no EWZ, né? EWZ, o gráfico naturalmente parecido com o gráfico do Ibovespa em dólares. Ombro, cabeção, ombro invertido. O ponto alto, se ocorrer, deve ocorrer, rompimento de 28,88, onde acionará um pivô. BZQ é o dólar contra uma cesta de moedas. Eu penso que existe uma formação de topo em andamento. Precisa perder de fato aqui o 18,68. E o VIX, né, uma reação após 3 candles aqui de queda. A venda era aqui perto dos 22 para encerrar perto dos 18. Então agora eu teria um racional neutro para o VIX. E no caso do Dow Jones, apesar da baixa, continua lateral, tá assim há 3 semanas, então sem novidades. O S&P, na minha visão, forma um mastro bandeira, variação flâmula, a gente consegue ver aqui. Ele está se aproximando de um triplo suporte, né? O EWZ tem 2 topos anteriores nessa mesma região que ele negocia. O EWZ não, o S&P, né? 500 maiores empresas americanas. Então ele tem 2 topos anteriores, ele tem a média de 21, ele tem a LTA, então uma região de mega suporte. Ideia também de mastro bandeira no índice Nasdaq, né? Então, aí nós temos os títulos americanos de 10 anos, romperam 2 LTBs, não tem sinal de topo, então a tendência, a pressão ela é positiva. E por fim, aqui o petróleo corrige na média para provavelmente acionar o pivô a 80,62 o WTI negociado em Nova York. E no caso do Brent, o ponto 86 com 86. O minério de ferro está desenvolvendo fundo. Claro, né, será fortalecido, vai mostrar apetite aqui, comprador acima de 125,35, está 5 centavos acima, o que projeta o teste de 129,75. Quem sabe em 1 ou 2 pregões. Aí eu chego na bolsa de Xangai. Tudo aqui um topo duplo, mas acredito que não, viu? Deve desenvolver um movimento de alta, a não ser que perca aqui essa base, enfim. E o índice Nikkei aos trancos e barrancos deve continuar subindo. Para finalizar os trabalhos, Small 11. O candle de ontem é um engolfo, né, o padrão entre ele e o candle da véspera. Hoje cai, mas preservando a mínima das últimas 2 sessões e a LTA. Aí eu chego no IFNC, né, que quase rompeu o triângulo, ele volta, mas continua com toda a configuração altista, num acúmulo de energia para explosão. Índice de setor imobiliário eu vejo da mesma forma, acumulando numa região de fundo para explodir, buscar a parte alta do alargamento. O IMAT, né, tocou média de 21, cedeu, mas continua na parte alta do candle de ontem, isso é muito positivo. 6.200, 6.300 são alvo para o curto prazo. E aí eu chego no índice. Então o IMAT, ontem eu falei na live, até me perguntaram depois por e-mail, né? Professor, como assim, né? Tem um padrão forte, assim, de alta, de espaço
para o IMAT subir é justamente isso, né? Ele está na base de um canal, então seria natural que ele busque a parte alta aqui, enfim. E aí, índice de energia, é um setor que está realmente fraco, mas mantém a LTA aqui preservada e o rompimento de 75.692 acionaria um fundo duplo com alvo a 80 mil pontos. E índice de consumo, né? Ontem houve um engolfo, uma pinça, fechou acima do fundo anterior a 2.791, mas hoje, né, após tocar a média de 21 ontem, ele arrefece um pouco assim, mas eu acredito numa formação de fundo, simetria aqui em U, né, aquele fundo mais arredondado. Ok? Então, saúde e paz a todos. O mini índice ele não desenvolveu um movimento, ele está um pouquinho abaixo do que a gente comentou na entrada, mas ao longo do dia ele deve buscar inicialmente 111 mil pontos, com potencial para 111.600 ou até a própria renovação da máxima do dia, que é 111, vamos ver aqui, né, 111.785. Pode se aproximar dessa região, que daria aí 1.400, 1.500 pontos ao longo do pregão, mas pelo menos eu acredito de forma convicta no teste de 111.180, que foi esse pequeno topo que gerou a queda a partir das 11 horas, né, pouco depois dos indicadores norte-americanos. E nós temos sim um pivô de baixa em andamento, a base é 110.410, está exatamente aqui agora, acima de 110.410, neutraliza esse padrão e vai ter pressão compradora. Saúde e paz a todos, muito obrigado pela atenção, queridos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Mais tarde vai ter live, stories e também o programa Clique.